Eu sempre vou chamar ele de presidente, cara. Eu não consigo. Uma vez presidente sempre. Eu não consigo chamar ele de Fernando. Não tem. Não tem que chamar. Ô, Fernando, tudo bem? Presidente Fernando Carvalho, seja muito bem-vindo ao Bola nas Costas. Bom, Lelê, companheiros do programa, prazer muito grande estar aqui. É a terceira vez que eu venho, né? Não era nesse estúdio, era no outro estúdio. E estou aqui para participar com vocês com todo prazer, de acordo com as perguntas que forem formuladas para nós. Porque como o Rafa bem disse, né? Quando tu vem aqui, a gente tem que te ouvir, cara, porque... Nossa, é impressionante, né, cara? Tem mais alguém querendo ouvir o presidente? Bota no Viva Voz. Mas é que assim, presidente, a experiência e o caminho de vitórias que o senhor construiu no Inter, né? E acho que pro gremista vale também. Do outro lado, a gente tinha um nome, né, que tem o mesmo patamar que o senhor, acho que era o Fábio Koff, que são os presidentes que levaram os clubes ao máximo que um clube de futebol pode conseguir. Então a gente só tem que ouvir vocês, porque vocês sabem o caminho, né? Vocês sabem, fizeram 2 clubes aqui do sul do Brasil chegarem lá, no teu caso específico, né, num jogo que até hoje, assim, a gente, quando passa aquelas imagens ali, vê tudo aquilo, né, e todo aquele caminho que foi. E agora a gente voltou a falar muito no teu nome por causa dessa questão toda de 2005, né? Porque o debate da arbitragem no futebol brasileiro, ao contrário do que a maioria de nós imaginávamos, ele aumentou com a chegada do VAR. A gente achou que ia diminuir, né? E aí agora também foi parar esse assunto lá em 2005. Então eu queria que tu começasse com a gente falando o que tu tá achando da arbitragem no Brasil atualmente. Porque eu sei que tu continua vivendo futebol, né? Não, futebol diuturnamente, né? A arbitragem segue na mesma linha, né? Eu me lembro lá atrás, quando o João Avelange era presidente da CBF, depois da FIFA, ele comentava que os erros de arbitragem faziam parte do cotidiano das discussões. Se não houvesse o erro de arbitragem, certamente haveria menos discussões. Eu discordo dele, né, porque, na verdade, quanto menos erros de arbitragem tivermos, melhor será para o futebol e para os clubes que têm organização, que têm processo, que trabalham para vencer, né, e que se dedicam nesse trabalho para conquistar os títulos e conquistar as vitórias. E nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Eu tenho uma palavra, né? Uma palavra para definir a questão da arbitragem no Brasil, que não é de agora, é de muito tempo atrás. Critério. Nós não sabemos qual é o critério dos árbitros para várias coisas. Para impedimento, para mão dentro da área, para mão fora da área, né? Esses critérios acabam sendo, na medida em que acontecem os lances, distorcidos. Às vezes é pênalti, às vezes não é pênalti. Às vezes uma mão fora da área é marcada, outras vezes não é, né? O impedimento de 1 centímetro não existe. Na minha avaliação, não existe o impedimento de 1 centímetro. Então o VAR está dando o impedimento pela unha, né? E isso deslustra o futebol, porque a gente tem aquela vibração inicial com o gol, mas contida. E depois vibra em cima de nada, né? Porque não tem lance nenhum. 5 minutos depois do lance, tu acaba vibrando ou ficando contente apenas, que é o meu caso, eu não consigo vibrar de novo. Então tu arrefece a tua vibração no lance original e comemora na medida do possível no segundo lance, quando ele é confirmado. Então esse tipo de coisa realmente é um problema. O VAR é um avanço? Claro que é um avanço, porque ele minimiza o erro grosso. O erro grosso ele minimiza, mas ao mesmo tempo ele te traz esses ingredientes que deslustram um pouco o futebol, a naturalidade do futebol. Ele minimiza, mas ao mesmo tempo potencializa a fraqueza da arbitragem também, que acaba usando como uma bengala, né, doutor? Tipo, a gente vê cada vez mais, a gente tava falando aqui fora, né, sobre personalidade e tal, isso vale pra arbitragem mesmo, assim. Parece que os árbitros de hoje, o Simon até veio aqui esse tempo e falou, falta personalidade. Tu acredita que é por aí também? Eu acredito que hoje o árbitro está muito dependente do VAR. E eu vou citar um exemplo, o Pitana, que nem é mais árbitro, é um argentino, para mim um dos grandes árbitros que apareceu nos últimos anos. O Pitana não ia atrás de VAR, ele tinha convicção, mas dificilmente iria no VAR, e geralmente ele acertava. Geralmente, assim, 99% dos lances ele acertava. Estava sempre em cima, era duro, mantinha o controle disciplinar do jogo, né? E o VAR te trouxe esses novos ingredientes. E o árbitro acaba se fragilizando, né? Porque ele certamente não tem o mesmo critério do árbitro de cabine, né? Verdade. Nas faltas, em lances que a gente acha que não são infração e acabam sendo. Mas para mim, a questão da mão na área, a bola na mão ou a mão na área,
Um dia não pode porque bateu no joelho e bateu na mão. Outro dia ele estava com o braço levantado, mas na frente do corpo. Qual é o critério, afinal, né? Não tem critério, porque uns marcam, outros não marcam. Eu vou lembrar um lance que diz respeito ao Internacional, que foi no campeonato de 2020 que nós perdemos, né? No jogo final com o Corinthians, aquele pênalti marcado e desmarcado, né? Enfim, aquele lance ali é um lance claro de falta de critério, porque esse mesmo juiz, uma semana antes, marcou um pênalti igual, e depois ele desmarcou. Por quê? Qual é a razão? Né? Então, esse critério nós temos que chegar mais próximos, né, de uma definição no papel para o árbitro não errar tanto como erra. O próprio jogo do Grêmio agora contra o Bragantino, que tá bem recente para todo mundo na memória, que a gente tem um lance no primeiro tempo que a bola é chutada e bate na mão do jogador do Grêmio, que ali, se o cara dá um pênalti ali, até eu acredito que os gremistas não reclamariam tanto, porque por mais que seja um movimento natural, escancaradamente bateu na mão e a bola estava indo na direção do gol, beleza, mas aí tem aquele pênalti que é dado no final, num movimento absolutamente, né, de recolhimento do braço, e aí a gente com a impressão que o juiz vai lá... a bola não ultrapassaria o corpo do jogador, né? Pois é. Normalmente ela não mas é isso que nos apavora, Fernando. É o fato da gente chegar a ver a mesma imagem que o juiz está vendo e, tipo assim, 99% das pessoas concluem, cara, isso não é pênalti. E o cara vai lá e dá. A impressão que eu fico é que ele ficou pressionado por não ter dado o pênalti do primeiro tempo. É isso. É o único motivo. Porque não tem como, né? Naquele lance específico da pênalti. Ele estabeleceu uma conta, né? Pois é, mas... Essa é uma conta que tinha que bater no final. Mas... Lelê, é importante a gente também trazer pro debate aqui, pra nossa mesa redonda, a gente estava conversando ali fora e tal, a respeito do documentário, A Máfia do Apito, né? Que é muito importante a gente trazer pra cá. E conversando ali com o Dr. Fernando, eu tava dizendo assim, me pareceu um tanto quanto chapa branca o documentário. Trataram quase como os caras como uma magalhofa, assim e tal, sendo que para a instituição internacional tem um prejuízo muito grande, que é um título que o Inter briga até hoje. É um prejuízo incalculável. É isso. É um dos maiores roubos da história. Contra o Inter. Porque ele é fora do campo. Só que aí que tá, o Fernando até ele tem uma participação que a gente tava conversando assim, que é mínima dentro do documentário, né? Que é uma pessoa tão importante naquela temporada que poderia muito falar e brigar pelos interesses do clube ali, do Internacional. Mas assim, eu queria saber do torcedor, não do dirigente. Como é que é a tua sensação quando tu olha o tratamento que foi dado do tipo assim, era um cara lá no interior de São Paulo, com um juiz, não eram tantos valores e tal. Pra ti, o que representa ver a maneira que foi tratado algo que era tão grande pro Inter na época? Bom, ali na verdade o documentário ele retrata uma situação muito ruim para a arbitragem nacional e ele leva também para um lado do ridículo que foi o árbitro, né, que era quase infantil, né, nas suas manifestações, pueril até na defesa da sua figura e também no momento em que o Gibão dá uma entrevista dentro da piscina fumando charuto, bebendo uísque, aquilo ali já é uma forma de tu minimizar o que os caras fizeram. Descaracterizar um fato extremamente grave, extremamente importante. É a mesma coisa que eu pensei. Eu assisti só depois, eu dei uma entrevista de 1 hora e meia, bem longa, né? O Bruno Maia é um ótimo pesquisador, mas ele deu essa conotação, ele acabou dando essa conotação, com a qual eu não concordo, né? Mas faz parte, né? E aí vou entrar agora, Lelê, no tema, né? No tema. Quando eu dei essa entrevista, há 8 meses atrás, eu senti pelas conversas de bastidor, pelo making off da minha participação, que poderia haver alguma possibilidade de alteração. Eu teria que esperar apenas a apresentação do documentário, porque várias pessoas seriam ouvidas e muita coisa afloraria a partir disso. Quando foi transmitido o documentário, imediatamente eu procurei o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, e disse, olha, eu acho que nós temos como, de alguma maneira, reivindicar o título. Vamos pensar como, vamos falar com o nosso jurídico. Simultaneamente a isso, houve um movimento no Conselho, através do conselheiro Leonardo Aquino, para que o clube se posicionasse oficialmente em relação a esse título, a essa perda de título. E a partir dali nós começamos a trabalhar, né?
E aí passamos a pesquisar. Eu, pessoalmente, o Daniel Cravo de Souza, que é o advogado do clube, era lá atrás e é hoje um brilhante advogado. Dos mais respeitados. O Leonardo auxiliando, o presidente nos colocando tudo à disposição, a assessoria de imprensa, a equipe do clube foi colocada à disposição e nós começamos a fazer essa pesquisa e aí várias coisas apareceram, né? Que eu já tinha de cabeça, mas apenas fui me certificar. Primeiro, entrevistas do Edilson, que logo após o evento ele demorou um pouco a se manifestar, mas depois ele é boquirroto, né? Ele é boquirroto, ele fala demais, ele fala. Ele cai justamente porque foi gargantear, né? E aí, eu me irrito, eu vejo ele falando e desligo a TV, e aí não vejo nada. O Edilson foi ouvido, né, em vários momentos e ele externou o fato de que ele não interveio nos jogos anulados, a não ser no jogo do Juventude com o Vasco, mas no jogo do Corinthians, no jogo do Corinthians com o Santos, Corinthians com São Paulo, ele não interveio, e não interveio também Inter e Curitiba, que por si só já seria desnecessário dizer, porque nós ganhamos o jogo, então não teve problema nesse jogo. Aliás, jogamos de novo esse jogo e ganhamos pelo mesmo placar. Ele foi repetido e nós ganhamos de novo, né? Então fica fora esse jogo. E nos jogos que valeram efetivamente, o Corinthians tinha feito 0 pontos e fez 4, que foi a diferença ao final do campeonato. 3 pontos, o Corinthians chegou 3 pontos na frente, se não tivesse os 4 pontos ele não teria vencido. E inclusive então, no jogo contra o Santos, desculpa que eu me lembrei esses dias que tem um gol do Corinthians que eu acho que ele é bem duvidoso, que na saída de bola o Giovani dá um bico na bola, na saída de campo, né? Bom, então, a partir dessas entrevistas do Edilson, que a gente foi buscar, né, nós fomos também fazer uma pesquisa, e a tese do Internacional na época, e eu me debati em vários confrontos, inclusive com o presidente do tribunal, em televisões do centro do país, né, era de que só poderia ter anulação dos jogos desde que comprovado cabalmente em cada jogo que tenha havido interferência indevida. Sim. O presidente do tribunal, o Dr. Sveiter, na época, ele definiu uma comissão de árbitros para fazer essa avaliação. E essa comissão foi formada e 4 dias depois ela foi desfeita sem atuar. Sem atuar. Aí houve a decisão e nós temos a portaria que criou essa. Nós temos a portaria que criou essa comissão. Então, depois disso, houve a decisão de que deveriam ser anulados todos por causa do árbitro. O árbitro não tinha credibilidade. Era uma pessoa que demonstrou ser frágil e que provavelmente ele tem intervido em todos os jogos. É um tipo de argumento que é contrário à lei, né? Que é contrário à lei. E em cima disso a gente foi também fazer pesquisa sobre regras de esportes em geral que são imutáveis em relação ao resultado de campo, a não ser que tenha interferência indevida. Aí tu pega o basquete, tu pega o atletismo, o Vanderlei Cordeiro aqui, Vanderlei Cordeiro em Atenas, ele vinha ganhando a maratona, foi abalroado por uma pessoa da plateia, e quem ganhou no final foi um holandês, que foi consagrado campeão da maratona, e a regra era quem chegasse na frente ganhava, e foi o que aconteceu com o holandês, e o brasileiro foi prejudicado. Sim. E não houve alteração do resultado em função de uma visível influência externa, né? Porque a regra do jogo era quem chegasse na frente teria a vitória. Houve jogos na Itália, houve jogos na Alemanha, em que houve apostas envolvidas. Esses jogos não foram anulados. Houve punições a Paulo Rossi, punições a vários jogadores, e não houve anulação. Não houve anulação de jogos. Então, a anulação de jogo ela é muito difícil que aconteça, a não ser em caso de interferência indevida. E essa interferência hoje é clara, né? Não houve. No caso de 2005 não houve nenhuma interferência. E se não houvesse anulação daqueles jogos, repito, o Internacional teria chegado 1 ponto na frente do Corinthians, que acabou conquistando 4 pontos em jogos que ele havia perdido. Isso sem falar no que aconteceu no jogo Inter e Corinthians no Pacaembu, que é um escárnio também. Mas até é um erro de arbitragem, né? Mas nem isso. Mas isso é importante. Mas isso é bom mostrar que isso a gente não tá cobrando. Mas aí que tá. Esse erro a gente aceita, porque isso é normal, isso é do jogo. Mas o próprio presidente, a gente tava falando que é importante essa participação dele no documentário diferenciando as duas coisas, porque a gente sabe, são 20 anos que já se passaram, daqui a pouco tu vai criando uma narrativa de que aquilo ali culminou, né?
Não, na verdade aquilo ali é um erro que é um erro pontual de arbitragem. Até tem a entrevista do árbitro na época, falando dentro desse documentário. Que errou, né? Que errou. Ele assume que errou, né? E ele te ligou, mas né? a gente não leva, o Internacional não leva em consideração esse erro, que seria uma cereja do bolo para demonstrar uma grande injustiça apenas, mas não é a alegação do clube que isso tenha sido parte daquela grande falcatrua que eram as apostas protagonizadas pelo Gibão, mais o Danelon, que era o outro árbitro da segunda divisão. Que não teve jogos anulados, né? Cujos jogos não foram anulados, né? E, assim, curiosamente, sob jurisdição do mesmo tribunal, e o Edilson Pereira de Carvalho. Então, essa distinção... Nem no tribunal arbitragem tem critério, presidente. Não? Presidente, eu lembro que naquela época, em 2005, logo depois que terminou o campeonato, eu tenho quase certeza que eram 3 torcedores, mas era um grupo de torcedores do Inter, entrou na justiça comum, exigindo o título. Ou que pelo menos fosse revisto o título. E na época, o Inter classificado para a Libertadores... o clube, o senhor era o presidente, o clube pediu para os torcedores tirar a ação. Porque a FIFA na época, eu não me lembro se era a FIFA ou a Comebol, enfim, mas imagino que a FIFA punia quem saísse da esfera esportiva e entrasse na esfera da justiça comum para tentar resolver alguma questão de campo. Aqueles torcedores, por mais que fosse 20 anos atrás, eles estavam certos nessa demanda hoje. Velho, eu vou te dizer, esse tema é o tema que eu menos gosto de falar. É mesmo? Porque esse é o tema que eu menos gosto de falar, porque foi assim, de muita apreensão para mim, pessoalmente, e dividir com alguns companheiros de diretoria. Na verdade, um associado colorado entrou com uma cautelar pedindo que o Corinthians não fosse declarado campeão, e obteve a liminar. E a liminar foi entregue lá no Rio. Na época, para entregar liminar para presidente da CBF era quase impossível, né? Então, a liminar foi entregue para o Emílio Peronde, né? E ele se deu por intimado da decisão, então o Corinthians não poderia ser declarado campeão. Acontece que, naquele mesmo ano, o Fortaleza seria o próximo clube a conquistar a vaga na Sul-Americana. E o Fortaleza entrou com um pedido liminar no tribunal do Superior Tribunal de Justiça da CBF, pedindo que o Internacional fosse rebaixado, já que havia recorrido à Justiça Comum antes da hora, né? E o Fortaleza passaria a ser então o clube, se o Internacional, que foi vice-campeão, caísse, abrir uma vaga para a Sul-Americana, abrir uma vaga na Libertadores, abrir uma vaga em sequência para todos os clubes que estivessem após o Internacional na classificação. E isso seria despachado, né, pelo presidente do tribunal na época. E a relação não era muito boa, né? Não estava muito, não. Imagina, cara, eu lembro... Qual é o argumento do Fortaleza? O argumento do Fortaleza era o seguinte: o Internacional recorreu à Justiça Comum antes de esgotar da esfera administrativa. Certo. Que tu pode recorrer à Justiça Comum desde que exauridos todos os prazos da Justiça Comum. Então vamos entrar hoje, presidente. Eu e o Lelê entramos hoje, como torcedor. Não, mas agora o prazo passou muito tempo. Não, então esse foi o problema. E aí, como aquilo não era uma iniciativa do clube, mas foi interpretado pelo tribunal como sendo iniciativa do clube, porque era um associado, fazia parte então, né, da organização como um todo, nós acabamos tendo que persuadir primeiro o torcedor a desistir do processo, né, para que essa ação do Fortaleza não tivesse êxito. Isso foi o que aconteceu. E foram noites sem dormir, por quê? O que eu pensei? Vamos manter essa liminar, só que ao mesmo tempo eu como presidente do clube, o clube como um todo, nós teremos que conseguir liminares no Paraguai, em Zurique, na Suíça, em todos os lugares, porque isso seria uma operação em cadeia, né? E como é que eu ia participar da Libertadores? Que era o sonho, depois de muitos anos a gente ia conseguir participar de uma Libertadores. E a gente correria risco, e correria risco mesmo. Sim. Então, mas o Luiz Veiter analisando se o presidido é do Inter ou não é do Inter. E outra coisa, o presidente Fernando falou o seguinte ali, que era difícil conseguir contato com os caras lá em dezembro, né? Quando for para anular os jogos, eu nunca me esqueço disso. Os caras tomaram uma decisão num domingo de manhã. Isso, entre sábado e no domingo. Eu me lembro que tem até aquela... Porque na tarde daquele dia tinha um Inter e Fluminense no Beira-Rio. Isso mesmo. Né? E eu lembro que a gente vai dormir no sábado de noite, eu não me lembro qual era a posição que nós estávamos na tabela. Líder, né? Primeiro? Isso. O Inter era líder do campeonato. Eu fui dormir líder e acordei em terceiro. Era isso. A frase do Muricy. É isso, né? Nós jogamos com o Fluminense e empatamos 2-2. Isso.
Isso, mas é que a sensação... Eu lembro de estar no estádio, eu lembro que tinha um clima no estádio de indignação. O Abel Braga era o treinador do Fluminense. Tanto que deu uma briga no fim. Deu uma briga no fim. Da nossa torcida. Isso, porque tava todo mundo muito tenso, muito indignado, porque ninguém... Cara, como assim anularam os jogos no domingo de manhã? Os caras abriram o STJD num domingo de manhã no Rio de Janeiro. Se gritava Sveiter no estádio, Lelê. Se gritava Sveiter. E todo final de campeonato o árbitro errava e a torcida gritava. Edilson. Se a galera já fica indignada com o lance no estádio, imagina tu cair 2 posições do nada. Não, dormindo. Lelê, a propósito disso, hoje a gente não tem ânimos contra ninguém, nós queremos paz, né? Não queremos brigar com ninguém, não queremos brigar com o Sveiter, o tribunal, nós estamos na paz. O clube está fazendo uma reivindicação administrativa junto à CBF e isso aí realmente foi um erro, do presidente do tribunal e tal, mas isso aí já passou na nossa avaliação. Todos esses episódios dolorosos, né, que aconteceram, a gente deixou de lado. E todos os nossos argumentos, eles estão na esteira de fatos novos que aconteceram, que nos dão uma condição de agora, né, tendo em vista os erros de tribunal e também os erros de arbitragem, a gente alega o Tinga não como integrante desse contexto de jogos anulados, mas sim como um corolário, né, das injustiças. Eu disse, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. E o Internacional entende que nesse momento seria bom para o Brasil, para o campeonato, para a CBF, para o esporte em geral, que nós fôssemos reconhecidos campeões daquela época, concomitantemente ao título do Corinthians. Não queremos tirar o título do Corinthians. O Corinthians vai comemorar lá, né? Apesar do seu presidente ter dito que o título não foi bem-vindo, né? Ou bem-havido. A frase do presidente do Corinthians. O campeão de direito. Como é que é? De direito. Fato de direito. De fato e de direito. Cara, olha só, você que de repente nunca tenha escutado isso, de repente vamos até atrás do áudio. O presidente Alberto Dualil, o presidente do Corinthians na época, ele disse numa entrevista depois que o campeão brasileiro de fato e de direito de 2005 é o Esporte Clube Internacional. Não fui eu que disse isso, não foi o presidente Fernando Carvalho, não foi o Giovanni Luigi, não foi o Vitório Pifo, não foi o Alessandro Barcelos. Foi o presidente do Corinthians. Bom, então dentro disso, Lelê, o nosso pleito seria esse, que nós estamos agora, né, angariando provas, trazendo esses elementos, decisões na Alemanha, decisões na Itália, decisões em outros países que não anulam, né, resultados de jogo, ou que anulam só com prova cabal. Nós temos um ex-árbitro conceituadíssimo, que vai nos trazer um parecer sobre os jogos, se houve ou não erro de arbitragem nesses jogos. Não temos ainda esse parecer. Quando tiver, se ele for favorável, claro, nós contratamos um árbitro, né? E vamos ver se vai sair. E tem uma jurisprudência no futebol brasileiro disso, né? De um título que foi dividido no Campeonato Paulista, não tem? Tem Corinthians e Ponte Preta? Não, Portuguesa. Isso. O Armando Marques errou a contagem. Isso aí. Mas acho que é Santos e Portuguesa. Isso aí. Ele errou a contagem dos pênaltis e aí os dois foram declarados campeões. Nós temos várias decisões por resolução da CBF no sentido de reconhecer campeões. Primeiro, o Atlético Mineiro foi reconhecido em 2024 agora, campeão de 1937, um torneio que ele realizou com vários clubes brasileiros, num momento em que não tinha campeonato brasileiro, mas que tinha campeonato de seleções. Naquele ano, 37, não houve campeonato de seleções e houve esse campeonato por clubes, por vários clubes brasileiros. O Atlético Mineiro ganhou e pediu o reconhecimento como se fosse um título nacional, e o Atlético Mineiro é tricampeão brasileiro pelo reconhecimento protagonizado pela CBF. O Flamengo, em 87, dividiu o título Taça União com a Taça União e o módulo amarelo e módulo verde, né, com o Sport Recife. Requereu perante a CBF e por resolução foi determinado, foi reconhecido que o Flamengo era campeão concomitantemente ao esporte. Nós tivemos um campeonato, Diverio, talvez tu saiba disso. Presidente. Vários campeonatos, Taça Brasil na época, de 59 em diante, onde os clubes que venceram foram reconhecidos campeões nacionais, tipo Bahia, Santos. O Santos ganhava tudo naquela época. Sim. Cruzeiro ganhou em 66, o Santos ganhou os outros anos, o Palmeiras ganhou o Robertão 2 vezes, Roberto Gomes Pedrosa. Tem título, inclusive tem 2 do mesmo ano. Tem 2 campeões do mesmo ano. Exato. A Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa. Isso. Então, com base em tudo isso, esse passado, esse retrospecto, nós estamos pensando, né? Sabemos que é muito complexo, que é muito difícil. O presidente Barcelos está aí com essa
matéria na mão para levar adiante. Na verdade, ele capitania tudo isso, né, junto com o departamento jurídico do Inter. Eu apenas estou trazendo o suporte da época, porque tem um acervo de provas muito grande. Ótimo. Né? O Leonardo Aquino também é importante nesse processo, porque dentro do conselho ele representa os conselheiros colorados. Então, hoje não se fala em política no clube nesse assunto. Nós estamos todos integrados para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que o Internacional consiga, ao final, reconhecimento de que em 2005, junto com o Corinthians, ele foi campeão brasileiro.